Olá pessoal, então para complementar a nossa apresentação sobre a gaiola de Faraday, eu trouxe então um vídeo aí para que vocês possam acessar a qualquer hora em que eu falo sobre a lei de Gauss e relaciono ela um pouco com a gaiola de Faraday, beleza? Então essa lei ela vai permitir que a gente calcule o número de linhas de campo que atravessam uma certa superfície. Beleza, tá, mas o que que significa linhas de campo que atravessam uma dada superfície? É exatamente a forma que a gente calcula o quê? O que a gente chama de fluxo elétrico. Então a lei de Gauss é usada para calcular a quantidade de linhas de campo que eu vou ter para uma certa superfície, uma certa área. E aí o que que acontece? Ela vai ter então essa relação com o número de interações do campo elétrico, que ouça-se, né, linhas de campo ou linhas de força, em pontos sobre uma superfície fechada, com uma carga resultante em volta, né, por essa superfície. Então o que que acontece? Eu tenho uma superfície qualquer, vamos supor que seja uma superfície assim, essa coisa aqui. E aí eu pego e vou ter uma carga, pode ser positiva ou negativa, mas uma carga resultante. Então se eu tiver mais de uma, eu tenho que pegar a resultante entre as cargas. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou calcular o número de linhas de campo, né? E linhas de campo que estão sofrendo o quê? Que estão ultrapassando esta superfície fechada. Tridimensional, no caso, né? Tem que pensar que ela é tridimensional, não bidimensional. Só que a questão é o seguinte, eu já vou tratar disso, mas elas têm que ser internas. A gente já vai ver como que isso aí tem relação exatamente com a lei, com a gaiola de Gauss, beleza? E essa superfície, então, que envolve a carga dentro dessa lei, é conhecida como superfície gaussiana, né? E ela foi proposta por aquele célebre matemático que teve um papel aí extremamente importante dentro da física, ou na química, seja na química, nas ciências em geral, né? Foi um matemático tão importante que recebeu até o nome de príncipe da matemática, né? O nome dele aí é o célebre Carl Friedrich Gauss, né? E aí como é que a gente expressa essa lei? Eu vou calcular então, né? Aqui ela é representada, né? A ideia de fluxo elétrico então é representado por essa letra grega aqui que é o φ maiúsculo, beleza? E como que eu calculo? Tem duas formas, né? A primeira, você pega a integral, né, fechada no caso, por isso que tem a bolinha, então você vai calcular a integral do vetor, dos vetores ali do campo elétrico, multiplicado por um diferencial de área. Na verdade, pensando que você vai ter um campo elétrico para cada um, né, esse diferencial não existe. Então a gente, quer dizer, existe, mas a gente desconsidera e vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o campo elétrico e vai simplesmente multiplicar por quê? Pela minha área. Beleza? Pensando que existe essa ideia aí de área para cada campo, né? Cada campo vai ter um vetor área, né? É uma ideia aí que eu não vou ficar adentrando, mas a gente calcula. No nosso caso aqui, para simplificar, a gente calcula. Então, o campo elétrico e basicamente multiplica pela área da superfície gaussiana. Ou a gente pode fazer também pegar a carga interna, então a carga que está aqui dentro, quantidade das cargas, e dividir por quem? Pela permissividade de quem? Permissividade no vácuo. E aí a gente pode fazer esse cálculo. Tem até a constante lá que agora não me lembro o valor da constante da permissividade no vácuo. Mas pegando cada uma das cargas, dividindo pela permissividade, você vai conseguir então esse fluxo elétrico, beleza? Veja só. Então, aqui a gente vai ter esse exemplo aqui. Vamos trabalhar então como se a gente tivesse uma superfície cúbica, então, né? Uma superfície gaussiana cúbica. Então, veja, tem uma propriedade interessante, porque na superfície gaussiana, o campo externo não vai ter influência na superfície. Então, veja, ele pode até chegar nela, mas dentro da superfície não vai ter interferência. Então, se eu tiver um campo externo, ele vai passar aqui, ele não vai adentrar a superfície, ele vai atravessar a superfície sem interferir ali dentro. Então, isso tem relação direta com a ideia de gaiola de Faraday, porque a ideia da gaiola de Faraday é você isolar a influência de um campo elétrico externo na parte interna da tua gaiola. Então, se eu tiver uma pessoa, né, dentro dessa superfície gaussiana, né, só para fazer a comparação, e jogar um campo elétrico ali, a pessoa não vai sofrer influência sobre isso. Então, eu posso jogar qual campo for, mas a pessoa não vai sentir esse campo. Né? Deu para entender? Porque aí é uma superfície gaussiana, ela tem essa propriedade que ela só vai sofrer influência ali quando a carga for interna. Então, digamos que a gaiola de Faraday não deixa de ser a ideia ali de você ter uma superfície gaussiana. E aí eu vou mostrar depois que vai ter uma certa anulação ali, né? O videozinho mostra ali mais ou menos como que funciona.
né? Então vai ter uma, aqui eu vou até pular, vou mostrar, né? Você tem uma carga externa, né? Que está ultrapassando, aí vão ser criados ali uns polos opostos, e aí eles vão anular a influência da carga. Então a parte interna não vai sofrer a influência digamos, desse campo externo aí que está atingindo então a minha gaiola. Então essa é bem a ideia da gaiola, você não ter esse campo externo interferindo na parte interna ali, não tem interferência do campo externo na parte interna da tua gaiola, beleza? Por isso que a pessoa, quando acaba recebendo ali, quando recebe esse fluxo elétrico, então ele não adentra a gaiola. Exatamente por isso que quando que você tiver lá um trovão cair no teu carro, lá caiu um raio no teu carro, no caso, você tem que ficar na parte interna, porque é o ponto onde tem a menor chance dessa energia ela interferir em você. Exatamente pela ideia de superfície gaussiana. A mesma coisa, por exemplo, faça um experimento na tua casa, pegue o teu celular, ponha dentro do micro-ondas, claro que não ligue, né? Tá louco? E aí você pega e liga lá com outro celular, outro telefone, e liga para aquele teu telefone que está dentro do micro-ondas. Você vai ver o seguinte: os raios não vão conseguir, né? O eletromagnetismo não vai conseguir lá, aquele campo não vai conseguir adentrar o micro-ondas, porque ele tem uma superfície própria para isso e que imita uma gaiola de Faraday. Por isso que o teu celular não vai tocar, né? Porque não vai chegar o campo até ele para ele receber a informação e emitir o som. Beleza? Exatamente esse é o experimento. Você pode até fazer, acho que com alumínio, envolver o teu celular com alumínio, que acho que funciona também. Né? Creio que funcione. Né? Então, vamos aqui fazer alguns cálculos, né? Vamos ver como é que a gente calcula na prática esse fluxo elétrico, né? Só para complementar. Então, veja, supondo então que as minhas arestas aqui elas tenham 1 metro, cada uma das arestas tenha 1 metro, como é que eu vou calcular então o fluxo elétrico aqui dessa carga aqui dentro? Então, veja, como eu tinha dito, você vai calcular, vai pegar o teu campo, vai multiplicar pela tua área da superfície. Como que eu pego e calculo a área da superfície do cubo? Eu pego a área de uma face e multiplico por 6. Simples. Então vai ser a área desse 1 metro vezes 1 metro, ou 1 metro ao quadrado. Pronto, peguei a área de 1. Então, 1 metro quadrado e multiplico por 6. Logo, 6 metros quadrados é minha área. Basta pegar a área, jogar aqui, né, a fórmula e multiplicar por quem? Pelo meu campo resultante. Ou seja, 1 Newton por Coulomb fez a minha área 6 metros quadrados. Logo, vai ser de quanto? Vai ser 6 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Esse vai ser o meu fluxo elétrico nessa superfície cúbica aqui, nessa situação. Beleza? Vamos para o próximo. Ah, sim, aqui tem um probleminha, porque as setinhas elas estão indo para fora, mas lembrando, quando é por convenção, né, acontece o seguinte, quando você tem uma carga positiva, o teu campo foi, por convenção, eles definiram lá que é para fora, né? Então ele é um campo para fora, com a setinha para fora. Quando ele é negativo, a setinha é para dentro. Então aqui eu fiz errado, né? Na verdade, a setinha era para ir para dentro, era para ser uma setinha mais ou menos assim, beleza? Mas tudo bem, aqui é só exemplo. Veja só, aqui é até interessante, porque veja, o sinal do teu fluxo elétrico vai determinar quem? Quem que determina? A tua área sempre é positiva, a área sempre é maior que zero. Logo, o sinal do teu fluxo vai ser quem? Vai ser o campo. Então ele vai determinar. Se o teu fluxo for positivo, logo, quem que é positivo? Meu campo elétrico é positivo, é de sinal positivo. Se meu campo for de sinal negativo, então meu fluxo vai ser negativo. Simples assim. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular agora para a esfera? Basta calcular a área externa da esfera. E a área externa, ali, a área da superfície da esfera, é calculada como 4πr ao quadrado. Então, se eu tiver um raio de 1 aqui para esse exemplo, né, vamos supor que nosso raio seja de 1 metro também, como é que eu vou calcular? Vou pegar 4π, multiplicar por 1 ao quadrado, vai dar o próprio 4π, né, metro quadrado. E aí o que eu faço? Eu pego essa área, né, e multiplico por quem? Pelo campo elétrico resultante, que é menos 2 Newton por Coulomb. Então, vou multiplicar por menos 2 Newton por Coulomb. Portanto, a resposta vai ser menos 2 vezes 4π, menos 8π Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Veja, então o sinal determina
Se for negativo, quer dizer então que minha carga tem sinal negativo, beleza? Simples assim. Aqui nós vamos ter um mais complicadinho, por quê? Porque eu estou trabalhando com duas cargas, portanto eu tenho que tirar a resultante delas. Mas não é difícil, é só pegar esses 4 Newton por Coulomb e subtrair aqui, né, pegar os 4 menos 3 Newton por Coulomb, é só somar as cargas. Como elas têm sinais opostos, né, vai dar quanto? Vai dar 1 Newton por Coulomb, beleza? Então é 1 Newton por Coulomb, o meu campo elétrico resultante. Beleza? Então, 1 Newton por Coulomb é o valor do E. Agora, qual que é o valor da minha área? Bom, agora vai ser mais complexo. Então, vamos pensar então que o raio aqui é 1 metro e a minha altura é de, vamos supor que seja de, sei lá, 2 metros. Vamos fazer que é assim, beleza? Então, raio de 1 metro, altura 2 metros. Como é que eu calculo? Bom, eu vou ter que calcular, vai ser mais complicadinho, eu vou ter que calcular a área desse círculo, multiplicar por 2, porque eu tenho 2 círculos, e vou ter que calcular ainda quem? A área lateral. A área lateral é simples, eu vou ter que calcular esse contorno, né? Portanto, 2π vezes o raio, e multiplicar por quê? Pela altura. Aí eu consigo a área lateral e eu somo com a área dos dois círculos. Como é que eu calculo a área do círculo? Então, πr ao quadrado. Π vezes 1 metro, π vezes 1 metro quadrado, vai dar π metros quadrados. Como são duas vezes isso daqui. E aí eu vou somar com quem? Vou somar com a área lateral. Então, como é que eu calculo? Calculo o contorno, multiplica por quê? Pela altura. Contorno, 2π raio. Então, 2π raio 1, né? 2π metros. Multiplicado pela altura, que é 2 metros. Portanto, vou ter 4π metro quadrado. Agora, é só somar a área lateral com as dos dois quadrados. Então, vai dar 4π metros quadrados. Somando os dois, a área total, aí, a área total da superfície vai ser 6π metros quadrados. Basta pegar essa área, multiplicar por quê? Pela minha carga resultante, que era 1 newton, né? Quer dizer, não 1 sobre newton não, né? Que eu fiz errado, né? 1 newton por coulomb. E vou multiplicar por quem? Isso positivo, né? Lembrando que é positivo. Vezes 6 metros quadrados, π metros quadrados. Portanto, vou ter que... o meu fluxo elétrico é 6π newton metro quadrado sobre coulomb. Positivo. Então, essa é a resposta do fluxo elétrico. Beleza? Simples. Só calcular a área da superfície. Claro, a gente não quer trabalhar com superfícies muito complexas, porque se você tornar a sua superfície muito complexa, você vai ter que trabalhar com integrais complexas de funções estranhas. Então a ideia é normalmente nem trabalhar com esse exemplo, a ideia é esse exemplo mais simples, ou você trabalha com uma esfera, ou com um cubo. Acho que geralmente você vai trabalhar com a esfera, que é o mais simples, né? O mais usual, digamos assim, né? Então superfícies que você conheça são melhores aí de você aplicar a ideia do fluxo elétrico, beleza? E por último, né, eu vou deixar aqui um exercício, né? Esse exercício, na verdade, eu vou deixar para tratar dele em outro vídeo. Mas eu já vou ler ele aqui, beleza? Então o exercício é o seguinte, ele na verdade serve para vocês perceberem uma propriedade interessante dessa ideia de fluxo elétrico, tá? O exercício é o seguinte, eu tenho uma carga Q qualquer dentro de uma esfera com raio R. Se eu dobrar o valor de R e mantiver o valor da carga, bem como o formato esférico, o fluxo elétrico sofrerá alteração? Se sim, quantas vezes ele aumentou ou diminuiu? Beleza? Então esse exercício vai ficar para tratar em outro vídeo, beleza? Mas eu vou deixar já ali na descrição, né? Eu já deixo ali o link do vídeo para vocês acessarem, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que de certa forma tenha ficado claro, né, esse conteúdo aí, tenha ajudado a complementar o conhecimento de vocês sobre campo elétrico. Então, um abraço para todo mundo e tchau!